Glória a Deus. Então, eu queria agora que você repetisse comigo o título da nossa ministração hoje. Quem tem ouvidos? De novo. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus, ele, ao estar aqui na terra, ao encarnar para ser o nosso Salvador, ele contou muitas parábolas, ele ministrou muito através de parábolas, e ao final de cada parábola, muitas vezes ele terminava com essa frase: quem tem ouvidos, ouça. Mas você pode se perguntar e pensar, por que o Senhor está falando isso? Se a pessoa não tem deficiência auditiva, então ela tem ouvidos e ela está escutando. Mas o Senhor fazia esse reforço ao final de cada ministração, ao final de cada parábola, porque ele estava trazendo aqui que não era só aquilo que estava ouvindo, mas que você prestasse atenção, que as pessoas prestassem atenção e tivessem o discernimento espiritual do que aquela parábola, do que aquilo que ele estava ministrando queria dizer. Então, ele estava reforçando através dessa frase as suas parábolas, as suas exortações e os seus ensinamentos. E essa frase, ela também aparece de uma forma muito marcante nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, encerrando cada uma das cartas às 7 igrejas. Essa frase é um chamado urgente do Senhor, para nós prestarmos atenção às verdades espirituais, procurando entendê-las em sua profundidade e responder a cada uma dessas verdades com obediência. Então, não é só ouvir. Quando ele fala, quem tem ouvidos, ouça, ele não está dizendo só para você ouvir, mas, entende o que eu estou dizendo e responde a essa exortação e a esse ensinamento com obediência. Porque o Senhor, ele sonda e ele conhece o nosso coração humano. E o Senhor sabe que muitas vezes nós ouvimos, mas não guardamos. Muitas vezes nós escutamos, mas não praticamos. Muitas vezes nós somos impactados com a palavra no momento em que ela está sendo ministrada, mas com o passar do tempo, e às vezes nem tanto tempo assim, às vezes é só passar dessa porta, nós nos esquecemos daquilo que o Senhor tanto ministrou e tanto falou, e tanto nos exortou. Então, por isso, Jesus ele sempre reforçava e enfatizava a importância das suas palavras através dessa exortação. Isso daqui, quem tem ouvidos, ouça, é uma exortação do Senhor para nós. Quando o Senhor fala isso, o que ele está querendo dizer é: você que está ouvindo essa palavra, preste muita atenção às instruções e obedeça. A palavra do Senhor, ela está sendo constantemente liberada sobre as nossas vidas. Não é só num culto de domingo, não é só uma vez por semana. Mas nós recebemos, sim, a palavra do Senhor através das ministrações, mas nós também recebemos através de leituras, de louvores, aplicativos de Bíblia, de devocional, livros devocionais, rios devocionais no TikTok. Só o que tem é a palavra do Senhor sendo espalhada. E nos exortando a nós voltarmos a nossa atenção, a nossa devoção e a nossa obediência para Ele. Mas cabe a cada um de nós decidir se nós vamos dar ouvidos a essa palavra ou não. A palavra ela está sendo espalhada, ela está sendo pregada, ela está sendo ministrada. Mas cabe a mim, eu vou prestar atenção, eu vou dar ouvidos, eu vou obedecer ou não. Essa decisão ela é minha. Então, eu acredito que hoje, nunca houve um tempo em que se tem tanto acesso à palavra. Se a gente olhar aí para a história da igreja, para a história das perseguições, nós vivemos num país que nós temos um acesso livre à palavra do Senhor. A gente pode, aí vai entrar num assunto mais delicado, existem algumas perseguições veladas à igreja no nosso país, sim. Mas nós temos um acesso público fácil à palavra, nós podemos andar com a palavra, Bíblia de papel, como eu falei, temos aplicativos que nós temos acesso a essa palavra em todo tempo, em todo lugar, a todo momento.
Então, nunca houve um tempo em que se tem tanto acesso à palavra como hoje. Compartilhamos os versículos, né, diariamente, posta a fotinha ali da sua Bíblia, do seu devocional. Mas nós gastamos pouquíssimo ou nenhum tempo na presença do Senhor, buscando entender esses versículos e buscando procurar aplicá-los a nós mesmos. Nós somos muito rápidos em olhar e julgar os erros do outro, em usar a palavra do Senhor para apontar o erro do outro, mas lentos para examinar o nosso próprio coração através dessas palavras. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Dos versículos 22 ao 25. A palavra diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Esse tem sido o nosso maior problema, o maior problema da igreja atualmente. Nós esquecemos facilmente a nossa aparência. E aqui, aparência não está falando do sentido literal, não está falando exatamente da minha aparência física, do meu rosto ao olhar no espelho. Aqui está sendo falada de uma verdade, revelada uma verdade espiritual. O espelho aqui, ele representa a palavra de Deus. Então, através dessa palavra, nós enxergamos a nós mesmos e percebemos os nossos pecados, as nossas falhas e conhecemos a vontade de Deus para nós. Então, quando fala aqui no livro de Tiago sobre esquecer a própria aparência, é não permitir que a revelação da palavra de Deus gere transformação na minha vida. É ser confrontado, mas decidir continuar vivendo do mesmo jeito. Nós estamos tão preocupados com os amores, com os prazeres, com as conquistas desse mundo, que muitas vezes negamos a ouvir a voz do Senhor. Só que existe um detalhe que a gente precisa tomar muito cuidado, que ninguém pensa muito sobre isso. De tanto negarmos ouvir a voz de Deus, chega um momento que nós ultrapassamos um limite, que não conseguimos mais voltar atrás. E mesmo que a gente queira, nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Por uma negligência, você se decidiu colocar fora do alcance da voz do Senhor. Então, é algo que muitas vezes a gente fica desatento, né? Não, isso aqui, você vai relevando algumas coisas, e quando chega num determinado momento, você não percebe, mas você ultrapassou uma linha de que você não consegue mais voltar a ouvir a voz do Senhor. Essa ministração, ela nasceu no meu coração através de uma leitura de um livro. Acho que a maioria conhece as Crônicas de Nárnia. São muito conhecidos as crônicas que viraram filmes, né, que foram 3, mas ao todo são 7 crônicas. E a primeira crônica, que fala sobre a criação de Nárnia, ela é algo assim lindo. Para quem não conhece, as Crônicas de Nárnia é um livro que prefigura a criação do mundo, né, a vinda de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por nós. E a última crônica também fala sobre o Apocalipse. Aconselho, muito, muito lindo, uma forma muito linda, muito poética de ver a nossa história, a história que o Senhor construiu para nós. E no primeiro livro fala sobre a criação de Nárnia, e existiam animais falantes,
Existia um leão, o Aslan, que é a figura de Jesus nessa história. E tem uma família lá, um tio e 2 crianças que chegam e presenciam a criação de Nárnia. E as crianças estão lá, admiradas. E a criação, ela foi feita, né, quando nós lemos em Gênesis, o Senhor falou e tudo se criou. Nas crônicas, a criação é feita através de uma canção. Aslan canta uma canção e Nárnia vai sendo criada. E as 2 crianças, elas estão ali admiradas, ouvindo tudo aquilo. Mas o tio, ele começa a ouvir, ele olha assim, como assim, um leão cantando? E aquela canção começa a mexer com ele de tal forma que faz ele pensar em coisas que ele não queria pensar a respeito. Faz ele sentir coisas que ele não queria sentir, sabe? Que é justamente isso que a palavra do Senhor faz conosco, de a gente olhar para dentro, de a gente conseguir enxergar os nossos pecados, de a gente conseguir enxergar a nossa podridão. E aquela canção começou a mexer com ele dessa forma e mexeu tanto que ele olhou, não, eu não quero isso. Eu não quero mexer nisso. E ele começou a se negar e ele olhava assim, não, eu não estou ouvindo nada, eu estou ficando louco, é só um leão. E a história conta que ele realmente, de tanto se negar a ouvir aquela canção, ele realmente ouvia só o rosnado de um leão. E aí uma dessas crianças chega depois, mais para frente na história, uma dessas crianças chega para Aslan e vai interceder por esse tio. Faz alguma coisa por ele, e Aslan diz, eu não posso fazer nada. Foi ele quem se negou a ouvir. Foi ele quem se colocou fora do alcance da minha voz. Eu não posso fazer nada por ele. Então, quando a gente ultrapassa esse limite, nem o Senhor pode fazer. Por que Deus não é o Todo-Poderoso? Não, porque Deus só faz até onde eu permito. Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a escolha, então Ele só vai até onde eu permito Ele ir. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, verso 5, o Senhor diz, o tolo cruza os seus braços e destrói a própria vida. E em Mateus, capítulo 7, verso 26, Jesus ele também fala, ao final, quando ele fala sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia, ele fala, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, esse é o resultado, sabe? O tolo, o insensato, aqui são os sinônimos, são a mesma coisa. Aquele que se coloca fora da voz do Senhor. Esse é o resultado, qual? A casa construída pela areia. Sobre a areia. Esse é o resultado de quem deliberadamente decide não dar ouvidos, ou seja, não praticar as palavras do Senhor. O que é deliberadamente? Não, eu sei que o Senhor está falando, mas eu não quero fazer nada a respeito. Como eu contei na história desse tio, não. Estou ouvindo não, estou ficando doida, é coisa da minha cabeça. E se coloca fora. Então, quem toma essa decisão de não dar ouvidos e não praticar as palavras do Senhor, o resultado é ruína, é a casa construída sobre a areia. Tudo o que é construído nessa terra, fora da obediência a Deus, por mais belo que pareça, não permanece. Se torna algo vão e é algo que se perderá completamente. Até mesmo aquilo que nós achamos estar fazendo para o Senhor, se nós não colocarmos o Senhor verdadeiramente no centro, vai se perder. É possível fazer isso, tá? Muitas vezes, nós nos colocamos num lugar de engano, nós nos enganamos a nós mesmos, dizendo que nós estamos fazendo algo para o Senhor, dizendo que eu estou fazendo a obra para o Senhor, eu me coloco 24 horas aqui disponível dentro da igreja, porque eu amo o Senhor, estou fazendo, não, muitas vezes porque eu estou tentando fugir de outros problemas. Fugir de situações que o Senhor está me levando a encarar e eu não quero encarar, deixa eu me esconder aqui, deixa eu me isolar aqui. Então, aquilo que você acha que está construindo para o Senhor, mas que não está colocando verdadeiramente Ele no lugar, vai se perder.
Muitas vezes a gente se engana fazendo a obra, dizendo que é para o Senhor e nós estamos fazendo somente para nós, somente para alimentar o nosso ego. E vai se perder. Quando nos colocamos nesse lugar de desobediência, infelizmente, ninguém pode fazer nada para nos ajudar, nem o próprio Deus. Pois aquele que se nega a ouvir a sua voz, também não será ouvido por ele. Abre lá a sua palavra em Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento. Capítulo 7. Dos versículos 11 ao 13. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado, pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Pesado ouvir isso, né? Mas para aquele que não dá ouvidos ao Senhor, o Senhor também fecha os seus ouvidos para ele. O Senhor também fecha os seus ouvidos ao clamor daqueles que decidem ignorar aquilo que ele está falando, aquilo que ele está ministrando. Isso nos revela que o endurecimento espiritual, ele não acontece de uma vez. Não é do dia para a noite. Não é que simplesmente eu estou aqui bem com o Senhor e tal, e amanhã eu simplesmente decido não ouvir mais a voz do Senhor. Não é assim. Da mesma forma que o de repente de Deus, ele não acontece do dia para a noite, o Senhor vai construindo no nosso coração, o Senhor vai ministrando no nosso coração, o Senhor vai moldando e transformando o coração até que, de repente, as coisas se transformam. Mas sempre que o Senhor faz um de repente, quando você olha para trás, você consegue perceber, isso daqui, depois que passa, você na hora que você está vivendo o processo, normalmente a gente não consegue fazer essas associações. Às vezes o Senhor fala coisas que vai se cumprir daqui a 2, 3, 10, 15 anos, que na hora você não está entendendo, e quando a coisa se cumpre, você, o Senhor estava fazendo isso desde aquele tempo. O Senhor já vinha fazendo, já vinha construindo, já vinha moldando. Então, da mesma forma que o de repente do Senhor, ele não acontece do dia para a noite, ele é construído. Essa frieza espiritual, ela também não acontece do dia para a noite. Você começa negando um pouquinho aqui, negligenciando um pouquinho ali. Só hoje, eu estou tão cansado, o Senhor entende. Só hoje, não, só essa semana, vou tirar uma semana de descanso. Não é só essa vezinha, é só esse culto. É só esse FDR, e quando vê, você já está 1 mês, 2 meses sem pisar na igreja, sem conversar com o Senhor, sem ter um momento com Ele, sem ler a palavra. Primeiro, nós vamos deixando de prestar atenção. Depois nós começamos a justificar as nossas falhas, os nossos erros. Depois nós começamos a ignorar aquilo que o Senhor está falando, até chegarmos ao ponto que o nosso coração se torna completamente insensível. E muitas vezes, quando a gente chega nesse ponto de insensibilidade, nós questionamos a Deus, por quê? Por que o teu silêncio, Senhor? Por que eu não consigo ouvir a tua voz? Sendo que fomos nós mesmos que nos colocamos nesse lugar, fora do alcance da voz dele. Então, o correto nessa situação não é questionar a Deus, por que o teu silêncio?
O correto nessa situação é fazer um questionamento a você mesmo. É você chegar diante desse espelho que nós falamos e perguntar para você mesmo: será se eu ainda estou sensível à voz do Senhor? O que foi que eu fiz até aqui? Como eu cheguei aqui? Porque, como eu disse, é tão sutil, é algo que vai sendo construído e você não percebe, se dá conta, e às vezes você nem sabe como você chegou nesse lugar. Então, o Senhor está fazendo essa pergunta para você, o Espírito Santo está fazendo essa pergunta para você nessa noite. Não precisa me responder, mas responda para o Senhor, responda para o Espírito, responda para você mesmo, porque Ele sabe. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. O Senhor faz provas conosco, teste conosco. Não é para Ele saber onde nós estamos. É para Ele revelar para nós onde nós estamos. O Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Mas Ele precisa revelar para nós, para que a gente tome um posicionamento e faça alguma coisa para essa situação mudar. Porque, como eu falei, quando nós nos colocamos fora desse alcance da voz do Senhor, nem Ele pode fazer nada. Porque Ele só vai até onde nós permitimos que Ele vá. Só que Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, Ele ama tanto as nossas vidas, que mesmo a gente se colocando fora desse lugar, mesmo a gente se colocando fora e rejeitando a voz dEle, Ele ainda vai fazer coisas para te fazer voltar. Ele ainda vai mexer, Ele ainda vai te empurrar, Ele ainda vai te cutucar, para que você perceba onde você está e volte. E aí você fica se reclamando do silêncio do Senhor, você fica se reclamando das lutas que você está passando na sua vida. Deus, você não está vendo isso, Deus está vendo, é você que não está. É você que não enxergou o caminho que você trilhou e o quanto você se desviou da rota. Então, o Senhor, como zeloso, amoroso, ciumento que Ele é com aqueles que Ele chamou como filhos, Ele vai, sim, fazer o que for preciso para te trazer de volta. Mas Ele não faz à força. Ele faz o que for preciso, Ele vai te cercar, Ele vai trazer espinhos, Ele vai te incomodar, o que for para tu sair desse lugar. Mas você precisa tomar a decisão de sair. Você precisa dar o passo em direção a Ele. Quando você der um passo e ultrapassar essa linha de volta, Ele faz. Porque Ele não força ninguém a amar, a mudar ou a se render. O Senhor não força. E muitas vezes, nós nos colocamos nesse lugar porque nós queremos fugir dos confrontos e dos conflitos que os processos de Deus nos levam a viver. E fazendo isso, tentando fugir desses confrontos e desses conflitos, tentando não sentir o que o Senhor está fazendo sentir, tentando não ouvir o que o Senhor está falando, nós acabamos por nos defender daquilo que nos faria o bem. Em vez de defender do mal, a gente acaba se defendendo daquilo que seria a bênção sobre as nossas vidas. Porque a gente só consegue enxergar os confrontos e os conflitos pelas dificuldades que eles trazem. Porque trazem, né? Os ajustes do Senhor sobre as nossas vidas, eles não são fáceis. Porque, não sei se posso dizer 100%, mas na grande maioria das vezes, os confrontos e os ajustes do Senhor na nossa vida, eles requerem renúncia, requerem sacrifício. E renunciar e sacrificar não é uma escolha fácil. Então, tentando nos livrar da renúncia e do sacrifício, tentando nos defender desse lado, na verdade, a gente acaba se defendendo daquilo que faria o bem sobre nós. Às vezes, a pior coisa que pode nos acontecer é nós conseguirmos exatamente aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Às vezes é a pior coisa. A verdadeira felicidade, ela não depende só de nós conseguir o que queremos ou de viver para sempre.
mas de ter um coração transformado. Caso contrário, até os maiores prêmios podem virar fonte de sofrimento sobre as nossas vidas. Lá em Provérbios, capítulo 1, vamos abrir. O Senhor faz também uma advertência a nós. E ele mostra as consequências espirituais que recaem sobre aqueles que rejeitam e desprezam continuamente a sua voz. Provérbios 1, a partir do verso 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco de advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Se você não quiser ficar só no Antigo Testamento, Hebreus 3. Do 7 ao 11. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O Senhor, Ele está dizendo que se a gente rejeitar ouvir a voz do Senhor, nós vamos estar fora, mas aqueles que escutam a voz dEle, esses não terão com o que se preocupar. Que se ouvirem a voz do Senhor, se o Senhor está falando, agora eu vou dizer, se você tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando nessa noite. Não endureça o seu coração. Ainda há chance, ainda há um caminho de volta, ainda há um caminho a ser trilhado. O Senhor pode quebrar a dureza e a insensibilidade que se gerou no teu coração. Mas, mais uma vez, você precisa se colocar e se prostrar diante dEle, para que Ele venha fazer alguma coisa. Porque ouvir sem obedecer e sem praticar é insensatez e auto-engano. Tudo que é construído fora da obediência de Deus, por mais bonito, não permanece. Satanás, ele quer justamente nos manter presos nesse auto-engano. Porque dessa forma ele estará nos levando confortavelmente ao inferno, enquanto nós achamos que estamos indo para o céu. Então, se posicionar contra nós mesmos, contra os nossos próprios desejos e tentações, é uma verdadeira guerra que nós lutamos diariamente. E vencer essa guerra exige 3 coisas. Exige decisão, exige renúncia e exige obediência. Então, o Senhor, Ele está nos chamando, nos levantando nessa noite para que a gente venha a se colocar diante do espelho dEle.
se colocar diante da presença do Espírito dele, para que ele possa transformar. Que você possa chegar diante do Senhor com o seu coração, colocando os teus desejos, os teus sonhos, mas dizendo: Senhor, faz a tua vontade. E não se defendendo disso. E não querendo simplesmente fazer o que você quer. Peça ao Senhor esse alinhamento. Peça ao Senhor para que Ele venha alinhar o teu coração com o dele e transformar a tua vontade. Para que a tua vontade pecaminosa, errada, ela venha ser transformada na vontade perfeita e agradável do Senhor. Boa, agradável e perfeita do Senhor. Nós precisamos realmente encarar isso como uma guerra. Porque é uma guerra interna. Muitas vezes a gente acha que a guerra é só as lutas que eu estou passando, mas a maior guerra ela é interna. Justamente nesse lugar, desse engano. Porque a gente fica achando que, não, está tudo bem, eu estou indo. E quando você menos esperar, você está indo para outro canto. Só que como eu falei, o Senhor também, né, Jesus ele usava essa palavra, essa frase, de quem tem ouvidos ouça, como um chamado, uma repreensão, uma atenção, mas ela também é muito usada no livro de Apocalipse através de promessas. E nós estivemos nesse final de semana, né, no nosso encontro de pastores, com o tema justamente da promessa ao vencedor, baseada em Apocalipse. E o Senhor quer trazer essa promessa sobre nós como igreja. Porque há promessas gloriosas para aqueles que decidem se posicionar e vencer essa guerra, dando ouvidos ao Senhor e permanecendo fiéis. Todas as cartas finalizam com uma promessa ao vencedor. E o vencedor, quem é? Esse vencedor é aquele que ouve e obedece. Então eu gostaria que nessa noite, como vencedor, você assumisse essa postura. Se coloque de pé com a sua espada na mão, no livro de Apocalipse. E nós vamos ler essas promessas que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Meu Deus, igreja, eu bati tanto assim em vocês. O Espírito bateu tanto assim. Assume a postura de vencedor. Em nome de Jesus. Eu sei que a palavra ela é pesada, mas o Senhor, há esperança. Então se coloque nesse lugar, em nome de Jesus. Começa lá, no Apocalipse capítulo 2, verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu lhe darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Versículos 26 ao 29. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versos 5 e 6. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículos 12 e 13. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá.
Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículos 21 e 22. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Glória a Deus! As promessas do Senhor, queridos, pode permanecer de pé, nós estamos encerrando. As promessas do Senhor são infinitamente maiores do que qualquer prazer, do que qualquer conquista, do que qualquer reconhecimento que essa era, que essa terra pode nos oferecer. Maior do que qualquer coisa que nós podemos almejar aqui. Então, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Que nós não sejamos somente ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes. Que não resistamos à voz do Senhor que nos corrige, porque essa é a mesma voz que nos conduz à vida eterna. Aleluia. Então, que o Senhor tenha falado com você nessa noite. Eu não sei em que ponto você está, eu não sei. A pastora Amanda também falou hoje de manhã muito sobre não estar ouvindo a voz do Senhor. E eu vejo que o Senhor está ali, sempre rodeando através da mesma palavra, porque é aquilo que a igreja tem precisado. Então, o Senhor está te chamando nessa noite, querido, a fazer um caminho de volta. Às vezes você não se desviou completamente do caminho do Senhor. Você tem vivido, como eu falei, uma vida de estar servindo ao Senhor, de estar na igreja, de estar ali. Mas e o teu coração? E aquilo que o Senhor quer trabalhar internamente? Como é que tem sido? Como é que tem estado? Você está negligenciando algo que o Senhor tem te pedido? Tem sacrifício que o Senhor está pedindo para você fazer que você olha assim, não, é pesado demais? Ou você já começou a justificar os teus erros, os teus pecados? Ou você está vindo só porque virou uma rotina, você se acostumou e não existe mais uma vida com Deus? Quem tem ouvidos, ouça. E eu espero que os seus ouvidos estejam abertos, porque o Senhor está clamando. E Ele está dizendo, volta. Volta, porque eu quero liberar essas promessas sobre a sua vida. Volta, porque eu quero que você seja um vencedor.